Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos, que vem em temporada especial de aniversário da TV Horizonte neste mês de agosto. Hoje nós estamos no Grupo Galpão para contar a história do ator, diretor e fundador desta icônica companhia teatral mineira, Eduardo Moreira. Eduardo, é um prazer estar aqui com você e obrigado por nos receber aqui no Galpão. Prazer é todo meu, grande alegria estar aqui conversando com você. Que ótimo. Meu querido, você é um ator, um diretor já respeitado, já premiado e reconhecido, não é? Com uma trajetória longa no teatro e com participações também no cinema e na televisão. Além disso, você é filósofo, né? Você é formado pela... Sou formado pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Isso, exatamente. Mas eu acho que a sua trajetória profissional e a sua identidade artística estão, acima de tudo, ligadas ao Grupo Galpão, que você ajudou, inclusive, a fundar, né? E que se transformou num dos maiores ícones do teatro brasileiro. Afinal, são quase 35 anos, né, de atividades, né, de fundação, são 23 espetáculos já realizados, 18 países visitados, festivais nacionais e internacionais, né? Mais de 2.700 apresentações, atingindo um público acima de 1.700.000 pessoas e também recebendo mais de 100 prêmios aqui no Brasil. Mas eu queria conversar com você, começar essa nossa conversa, falando do Eduardo antes do Grupo Galpão, né? Queria saber das suas atividades antes do Galpão. Então, inicialmente, como que o teatro ou as artes cênicas em geral surgiram na sua vida e quais foram seus primeiros passos nesse universo? Eu comecei a fazer teatro, na verdade, na escola, né? Eu estudei no Colégio Loyola, aqui em Belo Horizonte. Sim. E já na turma a gente já se organizava para fazer apresentações anuais, assim, era o pessoal da cultura do Colégio Loyola, né? E aí depois eu entrei na universidade, eu entrei em Direito, mas aí desisti, quer dizer, eu estava procurando o teatro mesmo, alguma coisa artística assim, mas a princípio fui para o Direito, fui para as Letras também, que é uma coisa que eu gosto muito da literatura, mas acabei fazendo Filosofia. E na Filosofia, na Fafiche, eu atuei muito no movimento estudantil na área da cultura, do grupo de teatro da Faculdade de Filosofia. E ali também foi um processo, quer dizer, estava o tempo inteiro dentro, fazendo apresentações nas manifestações, né, nos comícios, aquela coisa toda, e a minha formação veio um pouco daí. Mas aí, então, até o Galpão, você só tinha esse teatro amador ou já tinha alguma coisa profissional, alguma experiência profissional? Não, aí antes do Galpão eu já comecei a trabalhar semi-profissionalmente, como era normalmente o teatro na época, em Belo Horizonte, né? Cheguei a fazer alguns espetáculos, né? Inclusive eu fiz uma peça que foi dirigida pelo Javier Monteiro, Me Aperta, Te Aperta, Te Esperta, que ganhou o prêmio Mambembão. A gente circulou pelo Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, né? Então eu estava já fiz Lágrimas Amargas da Petra Foncante, quer dizer, já trabalhava nas produções de teatro de Belo Horizonte. Trabalhei com o Grupo Curari, né, que era um grupo musical ligado à fundação artística, né, de música. Então tinha várias atuações, assim, já estava. E em 82, quando a gente... Na verdade, o Goethe-Institut trouxe 2 diretores alemães que vieram para o Brasil. Eles fizeram uma primeira oficina no Teatro Marília, depois fizeram uma oficina no Festival de Inverno da UFMG, lá em Diamantina. E nós montamos com eles, esses 2 diretores, o Alma Boa de Satisfação do Brecht. E esse foi assim, um processo muito de formação para aqueles 9 atores que trabalharam, né? E aí, quando esses alemães foram embora, o espetáculo acabou, 5 atores que tinham participado ativamente desse processo, até com o intuito de dar continuidade àquele trabalho que tinha se iniciado, a gente fundou o Grupo Galpão, né? Inclusive, sobre esse momento, eu achei muito interessante, porque vocês se reuniram em torno de uma mesa de bar, não é isso?
para discutir essa possibilidade de criar um grupo que veio a ser o Grupo Galpão. E queria que você dissesse quem eram essas pessoas, e é interessante porque o Grupo Galpão é tão ligado assim à cultura popular, né, à rua em geral, e aí é interessante que ele tenha sido justamente pensado numa mesa de bar. Né? Foi numa mesa de bar ali na rua Guajajaras, quase esquina com Sergipe. Esse bar não existe mais hoje, mas E ali se reuniram, foi a Wanda Fernandes, a Teuda Bara, o Antônio Edson, o Fernando Linares e eu. Né? A gente, quer dizer, na verdade, eu tinha já esse registro da Associação Galpão, né? Grupo Galpão, que era um grupo que foi formado, quer dizer, um nome jurídico que a gente formou, arquitetos, filósofos, né? Artistas, gente de teatro, artistas plásticos, né, que estavam querendo criar um movimento cultural. A coisa não foi para frente ali, mas como eu tinha sido um dos participantes dessa fundação, dessa associação cultural, né, e aí eu pedi o nome e aí nasceu o Galpão. E com qual propósito, na verdade, vocês criaram o Galpão? Já estava definido, assim, os objetivos estavam definidos, estavam claros na cabeça de vocês, ou foi uma construção ao longo do tempo? Foi uma construção ao longo do tempo, né, muito intuitiva. Claro que a gente sabia que a gente queria, em princípio, acho que trabalhar com um teatro de experimentação, né, um teatro que buscasse a linguagem, um teatro que fosse profissional, né, que a gente pudesse viver do teatro, da atividade teatral e não viver de outras atividades, que eram como se organizava muito o teatro naquele momento, né? A pessoa trabalhava no banco, tinha um determinado, era professor e trabalhava com o teatro também. E a gente queria também um teatro popular, assim, até muito ligado a essa ideia de profissionalização, de viver da própria profissão. A gente queria fazer um teatro que ele fosse possível de ser feito em todas as frentes possíveis, né? Na rua, nas escolas, no ponto de ônibus, no teatro, né? Um teatro que fosse invadisse os espaços mais diferentes e inimagináveis. E sobre essa questão, né, inclusive você citou que uma das motivações era fazer um teatro de rua também, né? Parece-me que o Galpão tem muito essa característica, né? Assim, porque vocês trabalham com essa vertente, né, do teatro de rua, que inclui trabalhar a música, instrumentos, a improvisação, né, artes circenses, né, o próprio corpo, né, e também a teatralização de objetos. Né? Aí, inclusive, a primeira peça do Galpão foi encenada na Praça 7 de Belo Horizonte, que é o centro nevrálgico da cidade. E você, desde a fundação, tem sido o diretor artístico do grupo. Então, eu queria te perguntar como que é a preparação dos atores do Galpão para poder ter um bom desempenho nessas várias vertentes da arte. É uma preparação intensa, né? Quer dizer, sempre foi assim, a gente estudou muito, continua estudando muito, né, o teatro. O Galpão acabou se transformando também num grupo de atores que trabalha com diferentes diretores convidados, né? Então, uma marca também registrada. É uma, né? marca curiosa, assim, bem característica do Galpão nesse sentido, né? Porque normalmente os grupos eles se reúnem a partir da figura de um diretor. No nosso caso foi um grupo de atores que trabalham, quer dizer, existem as nossas direções internas, né? Os próprios atores do grupo dirigem o grupo, mas muitas direções são de diretores convidados. E a nossa linguagem vem muito do encontro com esses diferentes diretores, né? Mas a preparação sempre muito intensa, quer dizer, no começo eu acho que a gente passou muito pela coisa do circo, né, da comédia popular, trabalhamos muito com as máscaras da comédia dell'arte, por exemplo, né? O primeiro espetáculo do grupo era um espetáculo todo feito em pernas de pau, né? E num momento também muito interessante, assim, eu acho que o nascimento do Galpão é um nascimento assim, de um momento em que eu acho que a sociedade civil no Brasil ela vai se reestruturando, né? E depois de um período negro, né, que foi o período da ditadura militar, que a arte foi muito censurada, proibida, perseguida no Brasil, e que é um momento que a ditadura está começando a se enfraquecer e a gente começa a se organizar e ir para a rua também, né? Então, acho que o fato de ir para a rua foi um fato muito político também nesse sentido, importante, né? Eu lembro que as primeiras vezes que a gente vai e reúne 500, 700
400 pessoas na Praça 7 era uma coisa assim, para o período, um pouco inimaginável, assim, as pessoas tinham medo, né, de se reunir. Sem dúvida. E eu queria, já que nós falamos de teatralização de objetos como uma das propostas, né, do teatro de rua, vocês compraram, lá no final da década de 80, uma veraneio velha, né, que vocês batizaram de Esmeralda, e a Esmeralda ficou famosa anos mais tarde durante a encenação de Romeu e Julieta, que foi sob a direção do Gabriel Vilela. Né? Vocês levavam a Esmeralda. A Esmeralda era um personagem também ali, né? E um cenário, né? Vocês utilizavam tanto na rua quanto nos próprios teatros, né? Nos palcos dos teatros. Eu mesmo assisti a Esmeralda lá no Palácio das Artes, né? No palco do Palácio das Artes. Aí eu queria saber de você, essa peça, Romeu e Julieta, qual que é a importância que ela tem na história do Grupo Galpão? É muito importante, né? É um momento marcante da história. Quer dizer, a Veraneio a gente compra em 88. Eu lembro que a primeira viagem dela, ela levava, imagine, o elenco inteiro, o cenário e o figurino, era tudo ia na Veraneio, né? E a primeira viagem que nós fizemos, saímos de Belo Horizonte, em 3 dias de viagem fomos até Porto Alegre, no Festival de Canela. Isso que a gente estava fazendo no espetáculo A Comédia da Esposa Muda. E depois fomos para o Rio, de Porto Alegre, fomos para o Rio de Janeiro, nela, para participar de uma oficina com o grupo Odin, teatro, na verdade era o Farfa, da Dinamarca. Nós fizemos um trabalho de 1 mês no Rio de Janeiro, dirigido por atores desse grupo Farfa, que era ligado ao Eugênio Barba, né? Então, a Veraneio tinha isso, assim. E o Gabriel Vilela, isso em 1991, nós no Rio de Janeiro também, fazendo temporada do álbum de família e de 2 espetáculos de rua, que era A Esposa Muda e O Corre Enquanto é Tempo, ele nos viu trabalhando com a Veraneio. A gente se locomovia pela cidade com o carro, né? E aí ele falou, foi muito curioso o Romeu e Julieta, que ele falou assim, olha, eu não sei que espetáculo nós vamos fazer juntos, a gente tinha várias possibilidades de espetáculos, mas eu sei que o cenário do espetáculo vai ser essa Veraneio, né? Então, antes de saber que espetáculo a gente ia fazer, a gente sabia que o espetáculo seria feito, o cenário seria Veraneio. Nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para o intervalo, mas não saiam daí que a gente continua com histórias de bastidores de uma das principais montagens do Grupo Galpão, que é Romeu e Julieta. A gente volta já já.